Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Se não me avisa que falta 5 segundos, eu não entro no arte. O Dr. Thiago Dimmer, nosso diretor de publicidade, iniciando mais um Pampa Debate. Obrigado pela tua presença aqui. Prazer, Paulo. Governador segunda, ontem secretário de Comunicação Social, mais Pedro Westphalen. Que responsabilidade, então, né? E hoje o diretor de publicidade do governo, Thiago Dimmer, nosso colega, trabalhou aqui na Rede Pampa. Um dia eu vou apresentar ainda um vídeo do Thiago. Lá, qual era a TV no Nordeste que tu apresentava lá? Na TV Tropical. Na TV Tropical. Qualquer dia eu vou apresentar aquele vídeo que eu recebi. Me avisa para eu pedir para algumas pessoas não assistirem naquele dia. Fortaleza, né? Eu conheço o Thiago desde Não é Fortaleza. Conheço o Thiago desde pequeno. Mas ele já foi pequeno alguma vez? Só não podia, só não posso dizer não, que... calma. Pô, 1 metro e quanto, Thiago? 1 metro e quanto? 1,90, Paulo Sérgio. 1,90, você imagina se já foi pequeno. Tu vê como faz tempo que eu conheço o Walter, né? Já está misturando. Valtinho. Paulo de Argolo Mendes, hoje não vai criticar o prefeito? Tá? De maneira alguma, eu só faço isso eventualmente, em dias ímpares. O prefeito, aliás, não merece crítica, está fazendo o prefeito espetacular. Quer dividir o salário dos funcionários, que não pode. O juiz já disse que não pode. Ele só não pode se tiver Deputado dinheiro. Thiago Simon. Sim, Ele só não pode se tiver dinheiro em caixa. Mas se não tiver dinheiro em caixa... Senão é a impossibilidade de fazer. Exatamente. É impossibilidade material. Lênio. Mendes. Bom, pelo simples não vamos pedir cadeia para ele. Deixa eu apresentar o doutor... Pelo simples não vamos pedir cadeia. Deixa eu apresentar o doutor Lênio Mendes. Sim. Streck, que agora incluiu o Mendes no nome, né? Do Gilmar. Aliás, ele não E poderia... o Gilmar agora é Gilmar Streck Mendes. Ou Strecknina. São vinhos da mesma pipa, Exatamente. farinha do mesmo saco. Não, somos constitucionalistas, mas somos Olha aqui, amiguinhos. tu sabe que aqui tu não vai poder falar sobre o Gilmar Mendes, porque tu tem que te julgar impedido de falar do Gilmar Mendes. Tá bom. E tem que ouvir quieto a opinião dos outros. Tá certo. Tá? Só porque eu tenho sempre razão nessa discussão das provas ilícitas, por isso que faz me Provas censurar. ilícitas, pelo Quer amor dizer, de Deus. eu tenho que ser castigado por estar certo. Ok, eu assumo o castigo, eu assumo a pena. Mas afora a questão jurídica... Walter Nagelstein. Deixa eu terminar o Walter Nagelstein com a apresentação. Ele quer te dar um frasco de cicuta. Com esse time aqui, tá bom. Não, com o Mendes, o Gilmar Mendes na vida da gente não precisa mais cicuta. Cara, Gilmar Mendes na vida da gente, a cicuta já está aí. Pronto. Fale, deputado. Não, eu estava comentando, assim, acho que essa questão do Gilmar Mendes, assim, me impressiona muito, assim, essa defesa veemente do professor Lênio, que é um jurista reconhecidíssimo e tem toda a nossa admiração. Enfim, enfim, eu conheci, estudei no Unicinos, né? Não cheguei a concluir o mestrado porque iniciei a atividade pública, mas ele lecionava filosofia do direito, né? Uma pessoa... Mas assim, para além do comportamento nos tribunais, que via de regra, Lênio, são sistematicamente favoráveis à impunidade. Eu não vou entrar nem, digamos assim, na corrente jurídica, no paradigma, né? Mas são sistematicamente favoráveis à impunidade, ou seja, à perpetuação dessas mesmas pessoas. Gilmar Mendes votou a favor do fim da presunção da inocência. Mas ele está ameaçando virar o voto agora. Está ameaçando virar o voto. Foi 6-5, o que seria uma tragédia. Seria uma tragédia. Espero que teu parente não faça uma coisa dessa. Não acabe com o Brasil. Acho que é o momento da lucidez. Ele está ficando cada vez mais lúcido. Ele vai votar pela volta da presunção da inocência, corretissimamente também. Certo. De novo, eu não tenho culpa a presunção da inocência eu tenho medo que ele apanhe e a garantia da impunidade. São realmente uma cláusula pétrea que a gente talvez tenha que colocar na nossa cláusula pétrea é ter presunção da inocência. Quebrar a cláusula pétrea é impedir a presunção da inocência. Sim, mas por que ele votou no contra? direito. Agora eu não sei por que tantos países adotam a prisão em segundo grau.
com Mas o Brasil não, nós estamos no Brasil. Mas nós temos que mudar o Brasil, Lênin. Mas por que ele votou contra? Por que ele votou contra? Muda a Constituição. Por que ele votou contra? Não, muda o Brasil. Votou contra o quê? Por que Deus A Constituição precisa ser mudada. Muda a interpretação da Constituição. A lei penal precisa ser mudada. A lei de processo penal precisa ser mudada. Enquanto não, a lei de execuções penais muda a precisa ser interpretação. mudada. Mantenha a decisão do Supremo. Ainda ontem eu vi a entrevista do desembargador Thompson Flores dizendo, e eu fiquei até impressionado com isso, encontrei ele à noite na inauguração do consulado americano de novo, pessoa educadíssima, né? E a entrevista num dos nossos veículos de comunicação aqui, eu vi ele falando da necessidade de reformulação tanto do Código de Processo Civil quanto do Código de Processo Penal. O processo civil é novo. Agora, o que é mais impressionante 2015, é isso. 2015 foi reformado o Código de Processo Civil. Não, é um novo. O novo. É um novo. E aí já está se falando Isso é bom, é um grande código. Não, como a Constituição nossa é ótimo. É ótimo, é a melhor Constituição do mundo. Mas ele garantiu, igual de novo, esses recursos e mais recursos e mais recursos. Tá bom, desculpe só uma coisa, Walter, desculpe só uma frase. Que acabam levando a injustiça. Deixa eu só dizer uma frase, eu paro. Só uma coisa. Nós não podemos nos comportar como torcedores. Agora, o Tribunal Regional Federal absolveu o Vacari. Ele jogou mal? Eu não conheço o conteúdo probatório. O Vacari não jogou mal, então, jogou bem. Quando condena é bom, quando absolve é ruim. Mas ninguém... Afinal, vamos nos decidir. Não, isso é pro PT. O PT, quando condena alguém do PT, a justiça está perseguindo. Também, o PMDB foi a favor do uso das provas ilícitas contra a Dilma e agora é contra as provas ilícitas. Eu fui contra o uso das provas ilícitas contra a Dilma e contra o Temer, porque eu sou coerente. Agora, eu aceito o discurso, Tiago Simon, porque você é um deputado e dos bons e faz discurso político e deve fazê-lo. Eu não sou político e faço um discurso jurídico. Eu sei. A política não pode fazer fagocitose do direito, nem a moral, porque a fagocitose na medicina ainda é boa. Se a moral e a política fagociteiam o direito vale menos do que... Fagocitam, vale menos que a moral e o direito. São sistemas diferentes. Tiago, Só para deixar claro o lugar da fala. Assim, eu acho que tu tem toda a razão. PT e PMDB, nesse momento, acho que não tem autoridade para falar. O PMDB do Rio Grande do Sul, graças a Deus, tem uma história diferente, mas é uma outra conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a decisão do tribunal que absolveu o Vacari, no meu ponto de vista, tem fundamento. Eu também acho. Porque foi exclusivamente baseada em delações. E não tem como condenar alguém só por delações. Tem que ter outros elementos probatórios. Por exemplo, o Temer é só delações agora. Não, o Temer tem áudio, o Temer tem vídeo, o Temer tem um intermediário, o Temer tem uma mala de dinheiro. Olha só, deixa eu... Olha aqui, só um pouquinho. O telespectador Paulo, que é aqui de Porto Alegre, eu já quero... pior que o Gilmar, hein? Já quero antecipadamente elogiar o Paulo. Com o Gilmar Mendes sendo relator do caso Aécio, o Aécio já pode festejar. Não é o relator do caso Aécio. Será absolvido. Ele não é o relator. Olha aqui, deixa eu só dizer um negócio para vocês. Agora não é presunção de culpa nem de inocência. Eu vou falar sobre vai ser absolvido. Presunção de jacaré. A presunção de jacaré é o seguinte: o cara olha para ele, acha que tem dente de jacaré, couro de jacaré, olho de jacaré. O que ele é? Tem que ser jacaré. Não para o Gilmar Mendes. Aí, o nosso Mendes. excelentíssimo presidente da República, que é do nosso partido. É peru para o Gilmar Mendes. Que é do nosso partido. Pesa sobre ele todas essas questões que a cada dia se avolumam mais. Então, ninguém parece mais que tem dúvida de que, de fato, o homem é jacaré. Agora, para além disso, sendo santo ou não sendo santo, para além da política, para além de tudo isso, entra a questão científica, e agora eu vou me atrever a entrar na seara de um cientista, né? Que é a questão da teoria geral da prova. Primeiro, se convencionou desde sempre que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Então, ela é uma prova sempre mais fraca. E ela, para ser confirmada, ela precisa vir acompanhada de outras provas, para exatamente dar robustez e se levar a um juízo condenatório. Essa é uma questão. A segunda questão é uma teoria que se fala da fruits, me desculpem aqui, fruits of the poisonous trees, que são os frutos da árvore envenenada. Quando uma prova é arranjada, quando uma prova é forjada, quando um flagrante ele é armado, esta prova se torna tecnicamente, por mais que a gente saiba que de repente o cara é culpado, né,
e aí, de repente, tem que ponderar com isso o princípio do livre convencimento do juiz. O juiz pode se convencer de fato que tudo aquilo. Mas quando essa prova é arranjada, ela invariavelmente é anulada depois. Claro. Então, o que eu acho que aí tem dois valores que estão se chocando. Só complementar aqui. Que é só para concluir. Um é um certo sentido. Peraí, Walter, é o seguinte. Por que o Lula não assumiu a Casa Civil no governo Dilma? Porque ele teria, seria uma manobra para que ele adquirisse o foro privilegiado. Divulgaram o telefonema que não poderiam ter divulgado e ele não assumiu. E o próprio Quer dizer, o que vale para ele não vai valer agora? Isso. Vou até te apoiar. O próprio Temer disse que qualquer ministro que fosse denunciado seria demitido. Ele mesmo disse isso. Então, se ele disse isso que valia para os ministros, teria que valer para ele também. Claro. Isso. Aí agora nós estamos de acordo aqui. Vale para um, vale para o outro. Que vale para Chico, vale para Francisco. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem que ser assim. Acontece o seguinte, são 3 sistemas. Digamos assim, nós lidamos com 4 sistemas. Político, moral, econômico e jurídico. São os 4 sistemas. O direito, na democracia, filtra os outros. Agora, se você fizer o contrário, você já não tem mais direito. Agora, tudo bem, eu acho que no plano da política, isso eu respeito profundamente. Eu disse aqui para a deputada Birenbach, que estava aqui, Breitbach, quando ela disse o negócio, eu surpreendentemente apoiei ela. Eu disse assim, porque o seu discurso é político. A senhora tem que fazer isso e a democracia precisa da senhora e precisa da política. Política não vai bem, mais política tem que fazer. Agora, a democracia não pode abrir mão das garantias fundamentais e os juristas estão aí para isso. O papel antipático é o dizer o não. Sabe qual é o papel antipático? É o cara do raio-x do aeroporto. Veio uma velhinha, vendeu o queijo o ano todo e comprou uma passagem 25 prestações para visitar a filha dela no Piauí. Ela está chegando atrasada e se ela passar pelo raio-x, ela pega o avião. E perde o avião. E se ela não passar, e a malta toda, a torcida política, moral, disse assim, deixa. E o cara não deixa. Ele está certo. Por que ele está certo? Porque a segurança do voo vale mais do que quebrar uma regra. É duro dizer isso. Tem que saber se a velhinha vai derrubar o avião. Não, protocolo, querido. Protocolo. Médico que faz por intuição erra. Direito não se faz por intuição. Tem que ter um bom senso, né, Lênio, também. A velhinha não passa. Aqui o grande problema é que o mínimo da população entende isso que todos nós estamos falando aqui. Porque está tudo misturado. Está todo mundo revoltado, né, Está tudo misturado. Ninguém sabe mais distinguir se é política, se é moral, se é técnica, se é ciência, se é direito. O que o Gilmar Mendes hoje fez lá naquele discurso? Uma grosseria. É moral? A opinião dele é moral. Na tua visão... Fez uma opinião jurídica. Uma opinião jurídica. Então, a gente não sabe mais distinguir exatamente o que é o que. Por que no TSE, por exemplo, por que no TSE ele concordou que houve fraude eleitoral, que houve isso, que houve aquilo, mas não é toda hora que se derruba o presidente da República. Nós temos que acabar com isso. Se é um prefeito do interior que é caçado por R$50, no TSE... teve 2 prefeitos aqui que subiram num palanque chamados pelo governador do estado, que foi o Tarcísio Zimmermann e o Foscarini, foram caçados pelo TSE, em último grau, por terem subido num palanque. No TSE ele criou... Agora imagina o que se fez nessa eleição presidencial. No TSE ele criou um precedente que nenhum prefeito, vereador, deputado estadual, federal, governador, senador pode ser cassado a partir de agora. Quando ele disse, mas eu aceitei, que era para abrir o processo, mas não para condenar. O recurso não aquele argumento juridicamente não existe. Tu tá brilhando aqui graças a mim. Que tu está brilhando aqui. Isso eu sei que é verdade. E um homem desse merece a consideração. Vocês, mas eu pensei que tu estava dizendo isso para mim. Eu ia te agradecer pelo espaço aqui na televisão. Eu quero dizer para vocês. Sabe que não, eu quero dizer para vocês, com um pouco de prudência, que os mandatos cassados, do modo como o Paulo Sérgio está dizendo, é porque os recursos não tiveram admissibilidade técnica. É diferente do que o TSE cassar. Eu sei que é duro, é antipático. Eu venho aqui para ser o antipático do programa e eu assumo essa função.
Lênio, só que me responde... Tu está advogando para um dos pessoal... Lênio, mas isso não é uma... louco para pegar uma Isso não é uma deturpação do nosso direito, que o direito formal... Você está sendo deselegante. Olha aqui, nesse caso. Mas o Gilmar pode ser deselegante. Eu não posso. Você está sendo Tá deselegante. bom, mas o teu ídolo está sendo deselegante. Mas isso não é uma deformação, deputado, Thiago. Não pode, porque é a mesma coisa que o Argolo falar sobre uma determinada doença e você dizer que o Argolo quer um cliente... Claro, mas posso dizer. Não, mas se você disser isso, o Argolo vai ficar magoado e você estaria sendo deselegante. Desculpe. Mas isso não é uma deformação, Thiago? Desculpe. Vou aceitar a sua desculpa porque você é um homem de bem. Claro. E tem Mas tu sabe que eu fiz uma gozação contigo, tu sabe disso. Olha só, Lênio, assim, ó, pra ti. Lênio, aqui tu é um jurista aqui, né? Eu acho importante, assim, o Lênio, a posição do Lênio, ela ilumina muito aqui a nossa mesa. E o Walter trouxe, o nosso vereador Walter trouxe uma questão que queria colocar na mesa aqui. A gente vê que até os tribunais estão divididos. Você vê o Supremo Tribunal Federal, ali, digamos, a instância máxima, não é, de deliberação em relação ao que é constitucional, é 6-5, o próprio Tribunal Superior Eleitoral também, não é, a decisão foi 4-3, né, e ali nós enterramos provas importantíssimas, não é, que seriam decisivas para poder fazer o julgamento, né? Foi uma decisão que revoltou o país inteiro e grande parte da comunidade jurídica, a própria OAB. Então, assim, é difícil nesse momento alguém arvorar que tem a verdade jurídica. Entende? A verdade jurídica, nesse momento, ela está muito disputada. Como diz no arquivo X, a verdade está lá fora. Está lá fora. O que o Walter traz aqui é muito importante. Não pode uma bem inteira estar errada, né? O que o Walter traz aqui... Mas tem um problema, só para concluir... O rito jurídico nem sempre leva à justiça. Não, esse é o problema. Esse é isso que eu falei. Esse é o problema. E esse é o risco da democracia. A democracia se faz assim. Você sabe muito bem, nos conselhos, por vezes, falta o laudo técnico e se absolve. Mas para mim, às vezes, e todo mundo sabe que ele errou. E como é que você faz? Para mim, às vezes, não está se fazendo justiça, está se fazendo não vaidade. Isso. Vaidade, um desfile de vaidades. Quando o direito formal, que é o processo, que são as filigranas, que são as questões... Filigranas é o que sustenta o direito, desculpe, mas é uma coisa que são as muito preliminares. séria. Eu não estou falando preliminares as outras, estou falando preliminares aqui processuais. Valem mais do que a verdade real. Fática. Do que a verdade real. Né? Foi isso, inclusive, que a reforma do Código de Processo tentou diminuir. Quando isso, a pessoa que está assistindo, que não é cientista, que é um cidadão e que tem dentro dele um sentimento de justiça, não consegue entender. Eu vou dizer para você... É o meu caso, não consegue entender. Eu vou dizer uma coisa é o meu caso. Para vocês dois que são políticos e o Thiago que está na fronteira. A decisão do TSE correta, ela salva todos vocês no futuro, porque o que está em discussão, e vai ser discutido mais ainda, é que se fosse o contrário, nunca mais você ganha a eleição, o segundo lugar vai atrás de ti e não termina nunca, porque ele sempre poderia trazer provas outras que não aquelas discutidas. Essa decisão... isso? Não, a segurança jurídica ela é importante, Lênio, mas por isso que tu segurança jurídica é que as pessoas querem acabar com os políticos. Vai disputar todo o tempo contigo, você ganhou a eleição, Mas se houver algum, você se defende de uma delito prova criminoso contra determinado político, mesmo que após o mandato, eu acho que tem que ser iniciado o processo. Deus me livre da bondade dos bons. A bondade dos bons é aquela em que você acredita num cara. O pior é enterrar uma prova viva na frente do Brasil inteiro e simplesmente fazer de conta que não existe. Por uma conveniência política. Exato. E aí o Herman Benjamin foi fantástico. Quantas vezes os políticos dizem exatamente o contrário quando eles são réus em processos injustos no TSE? A frase que resume tudo, eu não vou ser coveiro de prova viva. Posso até participar do enterro, mas não carrego esse caixão. Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS.
CREA-RS em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo, assim, a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança, o número é o 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Meu diretor de publicidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Thiago Dimer. O governador esteve aqui conosco segunda-feira, ontem esteve o secretário Kleber Benvenu. E o Neymani, que estava aqui ao seu lado, acompanhou as mensagens que nós tivemos aqui. As mensagens invariavelmente positivas com referência ao governador José Ivo Sartori. E eu fiquei me lembrando, quando ele assumiu o governo, o Rio Grande do Sul estava uma catástrofe, vocês mesmos venderam a ideia da catástrofe. Porto Alegre era considerado um Eldorado, financeiramente muito bem, Porto Alegre, não se falava em crise. O país envolvido ainda com processos aí de impeachment da Dilma e tal, mas se dizia mais fácil administrar o país que o Estado. Hoje o país está na situação que está, Porto Alegre está combalido, destroçado de todas as formas e, na minha visão, parece que reina paz no governo do Estado. Vocês não percebem a mesma coisa? E eu quero ver o teu sentimento dos debatedores. Fico feliz em ouvir que essas mensagens tenham sido positivas, Paulo Sérgio. Mas eu queria lhe corrigir numa questão só, de que nós vendemos a ideia de que... Não, no início vendemos. Mas é que vender a ideia pode parecer que nós estávamos tentando maquiar algo que era uma realidade. Não. Nós simplesmente fomos transparentes. Tudo bem. E acredito que isso tenha sido a grande vantagem do governo do Estado. Vamos corrigir exatamente, o vender. Não tem que ficar maquiando o que todo mundo Não, porque vender, tu compra ou não compra a ideia. É isso. Mas não é tanto vender, por quê? Em primeiro lugar, porque tu sabe muito bem que nós não utilizamos nenhuma verba de publicidade no primeiro ano de governo do Estado. Infelizmente. Então, nos utilizamos... Exatamente, até porque não tinha. Até foi o pai dele que fez isso e vocês fizeram isso. Foi o grande erro do governo dos dois. Falando agora o vice-presidente da Pampa, né? Não só o jornalista. Sincericídio. Tem que ter o seguinte, mas nós vamos reparar isso. Não. Inclusive já estamos reparando, mas principalmente para... Os governos fazem isso, guardam o dinheiro para o último ano, mas abrem as torneiras. Principalmente para informar a população... O que você quer dizer com isso? Não pode mais. Eu quero dizer que todos os governos começam dizendo que estão falidos, não tem dinheiro para nada. A lei não permite. Não, mas é importante que estamos hoje, sim, informando a população das ações que foram feitas nos 3 primeiros anos e que foram importantes para quê? Para que a gente tenha realmente essa visão de que o Estado está passando por uma travessia e está passando pela crise. Nós estamos, sim, buscando olhar para o futuro, nós estamos, sim, olhando para que tenham ações que a gente possa, ali na frente, vislumbrar o quê? Vislumbrar áreas essenciais sendo bem atendidas pelo poder público. Que é o que nós hoje precisamos. O que a população, ontem até eu tive um embate ali, volta e meia, às vezes a gente tem alguns embates nas redes sociais. A primeira coisa que vem à tona é a questão da segurança. Mas como é que nós vamos ter segurança adequada se a gente está preocupado com outras atividades em que o Estado não deveria estar presente, como, por exemplo, ter lá uma mineradora de carvão? Como é que nós vamos se preocupar com a saúde enquanto nós estamos preocupados ainda em ter uma TV pública, por exemplo? Precisamos sim ter cultura, precisamos sim ter gestão em áreas como cultura também. Mas o essencial e a prioridade... Ter gestão é diferente de aportar recursos que o contribuinte não quer. Exatamente. Não quer aplicar, né? A determinada área que está falando. O governador ontem, inclusive, falou e fez uma referência até aos deputados da Assembleia,
Como é que até agora nós não conseguimos votar? Um ano e quanto? Sem votar? Não, desde a convocação extraordinária. Alguns projetos que estão pendentes. Sem votar um projeto que simplesmente passa a aposentadoria da Polícia Militar de 45 anos. Mas nós passamos. Eu tenho 40 anos. Nós aprovamos ontem esse projeto. Mas tem alguns que estão pendentes. Mas são questões até de conceito, de que realmente, como nós falamos... Qual é a idade mínima agora? Agora aumentou 5 anos. Isso. Para quanto? 51? 51 é 46. 46, 7, 52. Mas e mesmo assim demora um ano para votar. Que bárbaro. Então, quer dizer, mas eles ficam na... É que é um regime especial. Houve no Congresso, agora na reforma, está vendo? Uma resistência muito grande. Entre outras coisas, Tiago, só se me permite, por que o orçamento da segurança dos presídios tem que ser só do Executivo, doutor Argolo? Por que o Judiciário, o Ministério Público, não podem compartilhar no sacrifício orçamentário de construir presídio no nosso país? Por que no Rio Grande do Sul a gente gestou a tal da justiça alternativa e o direito, esse garantismo penal que matou esse policial? Eu quero cumprimentar o governador, porque foi publicamente, matou esse policial em Cachoeirinha ontem, porque o cara já era procurado, já tinha sido condenado, já tinha matado o outro e estava solto. Mas e quem não prendeu ele? Quem não prendeu ele foi preso pela brigada várias vezes. Quem não prendeu foi o judiciário que solta. Foi solto. Nisso que eu estou dizendo, nesse garantismo penal. Seguidamente. Então, nós temos que pensar tudo isso, ajudar o governador, que acho que melhorou muito desde a chegada do secretário Schirmer na questão da segurança, mas o judiciário vai ter que mudar. Eu tenho visto promotores lá, o doutor Annelise Gueres, eu tenho visto falar muito aí nas redes sociais, o doutor, que até uma vez teve um embate muito grande com meu pai num júri, e eu até tinha ficado meio assim, mas hoje eu tenho admirado as posições dele, como é o nome dele? Embora dentro do Ministério Público haja uma resistência bastante, porque ele tem denunciado essas questões da verdadeira impunidade que graça no sistema penal brasileiro, né, que pega desde lá desse, ladrão de colarinho branco, até o punguista ali do centro. 1 milhão de presos no Brasil e você acha que é pouco. Acho que é pouco. Os Estados Unidos têm 10 milhões de presos. Ontem eu estava vendo, o pessoal fala contra as armas. Sabe o que acontece nos Estados Unidos? Tu pode ter arma. Veladamente usar a tua arma. Aí, se tu fizer uma briga de rua, e a pena da briga de rua for 6 meses, e se tu estiver portando a arma e sacar a arma, mesmo que não atire, além daqueles 6 meses, tu recebe mais 10 anos de pena, por ter sacado a arma. Se usar, então, o homicídio, aí tu vai responder pela pena de homicídio. Se tu fizer qualquer outra coisa, 10, 20, na Flórida está cheio desses cartazes. Tem um cara segurando uma arma, está escrito... Deixa eu usar a arma, então. 10, 20. Não, ele pode usar a arma porque é um direito. Porque é um direito e uma garantia da liberdade do indivíduo. Aqui no Brasil até isso se tirou. A liberdade de eu poder defender a minha vida e defender outrem que estiver injustamente sendo colocado em risco. Sob essa confusão de dizer o seguinte, mas vai aumentar a morte. Bom, mas se o cara fizer um ilícito, ele que pague como nos Estados Unidos, em dobro, mas que não se tire o direito. Aí o Estado não me dá garantia, não me dá segurança, que deveria ser o essencial que o Estado dá para o cidadão. O Estado não me dá segurança e ainda me criminaliza o fato de eu poder usar arma. Então eu, cidadão de bem, se tiver com uma arma e for pego, eu vou para o Central. Então, Lênio, eu acho que tem que aumentar muito mais pena e presídio. E aí, só para te dizer o seguinte, aí os 10 anos é pena fechada, Tiago. Eu aceito. Não tem progressão de pena. Sim, já tem projeto para alterar a progressão penal do Congresso. É pena fechada, 10 anos de cana. O Walter que está falando aqui é o Walter vereador, eu aceito. Eu acho que você tem que continuar assim. Mas o agente político tem que mudar essa realidade. Mas não vá dizer que o problema está nas decisões do Judiciário e na própria conduta do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público, do modo como aquele promotor critica isso, dá um tiro no pé dos seus próprios colegas que trabalham muito e que são contingências, por vezes, que todos estão falando nos meios de comunicação sobre esse caso e ninguém pegou os processos para saber efetivamente quais são as razões e em que circunstâncias aconteceram. Mas aí tu está fazendo sincericídio também. Tá? Não estou fazendo sincericídio, eu estou dizendo que você faz um discurso político e não um discurso como um advogado. Vamos ver o deputado Tiago. Alguém que tem Mas é que tem que mudar a lei, tio. Claro. Então tem que mudar a lei, mas não fale do Judiciário e do Ministério Público. Mas tem soltado, Lênio. Claro. Deputado. O Judiciário faz o seu papel e o Ministério Público Eu queria só reportar novamente essa avaliação, essa consideração que tu fizesse do governo Sartori e o papel da Assembleia nesse processo. Eu acho, sinceramente, que a avaliação do governo Sartori, ela precisa ser feita dentro do contexto que ele recebeu o governo, não é? E ninguém, olha, meu pai foi governador,
recebeu no pós-cruzado, com hiperinflação, momento dificílimo, né? Mas ninguém recebeu um governo numa condição tão difícil, uma recessão de 2 anos horrível, né? Então, assim, existe um discurso da crise, mas nesse caso não foi, né? E me parece que o governador, ele, com todas as dificuldades, certamente com o tempo de resposta de algumas questões sendo um pouco lentos, mas indiscutivelmente o governador se propôs a fazer uma reforma profunda na estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, que nenhum governador fez até o momento. Nós implantamos a Previdência Complementar, que é o maior... E pensar o Rio Grande do Sul do futuro, né? E pensar o Rio Grande do Sul do futuro. A questão da Previdência, o maior déficit nas finanças públicas do Rio Grande do Sul, nós temos 56% da folha dos servidores públicos de inativos. E enfrentar a esquerdalha que se sustenta no gigantismo estatal. Isso representa 9 bilhões de déficit por mês. É o maior gargalo. Entende? Você tem 85% das matrículas se aposentando com 48, 49 anos. Nós mudamos, a Assembleia foi cercada. Nós tivemos a coragem, e essa é uma marca do governo dele, nós tivemos a coragem para introduzir um novo sistema previdenciário, a lei de responsabilidade fiscal, não é? Estadual. E os deputados da esquerda hoje se sustentam fazendo defesa de interesses meramente corporativos, de advocacia corporativa de algumas organizações contra um interesse maior da população que não tem saúde. Então, Paulo, só para concluir, essa reforma, ela pretendeu definitivamente enxugar uma estrutura pesada, anacrônica, custosa. Muitas fundações que cumpriram um papel importantíssimo ao longo do tempo foram extintas. Uma questão como a Corag, com todo respeito, não é? Corag cumpriu um papel histórico importante no nosso Estado, mas não tem mais sentido todo mundo ver o diário oficial online. Não teria sentido manter uma estrutura para manter uma gráfica pública. Então, essa redefinição do foco do Estado, que é o essencial, que é o cidadão, isso me parece que vai, no médio e no longo prazo, representar um novo conceito, não é, de Estado para o Rio Grande do Sul. E, deputado, o governador sempre disse, sempre foi muito claro e transparente desde o início, dizendo o quê? Que estaria plantando uma semente para o futuro e que não seria o trabalho de um homem só e nem de um governo só. Então é importante nós termos essa visão e pensarmos que uma estrutura de Estado, como nós vivemos desde os anos 60, anos 70, não se muda em 3 anos. Agora, você mudar, enfrentar corporações... o Estado? Enfrentar corporações... Não, nós temos... Aqui tem liberdade. Eu estou cercado aqui. Aqui ninguém é cercado. Nem o Lênio, o senhor nunca foi um homem de medo. Nem o Lênio, no seu amor pelo Gilmar Mendes, na jaula dos cerceado aqui. Pelo contrário, eu sou cerceado. Deixa eu dizer uma coisa. Eu comecei pela autocrítica, né? O senhor se lembra? Eu não quero te interromper. Claro que falando ainda. Não, independente de tudo isso que está se dizendo, tem coisas que nós temos que olhar no governo do Estado que estão erradas e que a gente tem que dizer que estão erradas. Por exemplo, a lei e a Constituição determinam que o governo do Estado tem que destinar 12% da sua receita líquida para a saúde. O governador Sartori... O que é receita líquida? A primeira coisa que tem que entender. É a arrecadação tirando aquilo que tem... As transferências obrigatórias. Isso. Então, de qualquer forma, 12%. Se não tem dinheiro, faz o quê? O que faz o governo Sartori? Eu acho que agiria melhor se dissesse: eu vou investir 9% na saúde porque não tenho dinheiro suficiente para investir o 12% que a lei me manda. Sim. Mas não. Mas ele confessa o governador, o governador maquia as contas e faz aquilo que a lei proíbe. Por exemplo, joga como se fosse despesa do SUS o investimento, não estou chamando de despesa, estou chamando de investimento, que ele faz, por exemplo, no Hospital da Brigada, que é um hospital necessário, bom, presta um excelente serviço, só que o dinheiro que é destinado ao Hospital da Brigada, eu não posso baixar no Hospital da Brigada, vocês não podem, nenhum de nós pode. Mas é então, essencial, ele não é, e é essencial. Para que guerreiros mas que estão não nos defendendo aí na rua... Não, por isso que eu disse, é um hospital fundamental e importante. Ele não pertence ao SUS. Porque um dos princípios do SUS é a universalidade. Aquilo que não for universal não pode ser considerado... O policial civil pode usar o Hospital da Brigada? Vai para o Ernesto Dornelles.
Ah, vai para o Ernesto Ornelis. Aliás, tem uma pergunta. Pergunte ao doutor Angola por que não investiga os hospitais privados, tipo Ernesto Ornelis. O Ernesto Ornelis, eu não sei identificar até hoje se ele é estadual ou ele é da Associação dos Funcionários. Ele pertence à Associação dos Funcionários. Ele é privado, então? Nem é do IP. Ele é privado. Pertence a uma associação. Ele é privado? É privado. Tá, então os policiais civis, eles têm que ir para o Ernesto Ornelis. Sim. E os militares têm que ir para o Hospital Militar. Mas, Paulo, tu está distorcendo ou desviando... Não, ele que... Quanto mais a gente puder fazer hoje pelos policiais civis e pelos policiais militares, melhor. É que não é esse o fulcro do que eu estou dizendo. Eu concordo plenamente, acho que tem que defender os policiais civis, tem que defender os policiais militares, o sindicato faz parte, apoia a frente parlamentar em defesa da segurança, a comandante Nádia. Cumprimentamos muito por isso. Eu, pessoalmente, discursei lá na Câmara dos Vereadores, apoiando, acho que é importantíssimo. Recebi lá no sindicato, com muita honra, o secretário de Segurança do município, que é um homem de bem, que me passou uma impressão muito boa. Coronel da Brigada. Coronel da Brigada. Então, nada disso tem discussão. Estou discutindo uma outra coisa. Talvez nem tenha sido bom o exemplo do Hospital da Brigada. Vamos usar pagar aposentados de outras secretarias. Esse dinheiro não pode ser considerado gasto com a saúde. Isso concordo. Hospital da Brigada eu já... Isto a lei proíbe. Mesmo o Hospital da Brigada, porque ele não é aberto a todos, ele não é amplamente disponível à população. É verba, exatamente. Então, este hospital, ou o dinheiro para pagar aposentado, não pode ser considerado como verba da saúde. E o governador coloca na sua prestação de contas isso. O que faz o Tribunal de Contas? A promotoria do Tribunal de Contas aponta o ilícito. Fez o que não podia fazer, agiu contra a lei. Mas o Tribunal de Contas é um tribunal político. Vai para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas diz assim: vou aprovar as contas, mas não repita isso que foi feito aqui desta vez, porque não foi bem feito. Aí o ano que vem fazem tudo de novo. E o Tribunal de Contas diz assim: isso é como se o sujeito entra no meu pátio, rouba a bicicleta do meu filho, eu digo, tá bem, dessa vez leva a bicicleta, mas não faz mais isso. Aí no dia seguinte ele entra, rouba a roupa que está no varal, eu digo, tá bem, dessa vez leva a roupa, mas não faz mais isso. Não pode. O Tribunal de Contas, eu estive lá, conversei com o presidente do Tribunal de Contas, pedi a ele, temos que reprovar as contas do governo Sartori, porque descumpre a lei. Mas aí, essa questão do hospital e tal, isso aí, Tiago, o governador faz isso porque deve ter uma legislação sobre isso. Aí, de novo, é o mesmo problema. Ele descumpre. Não, se ele coloca a questão do Hospital da Brigada à parte, porque é uma verba tarifada, porque provavelmente, qual é a vantagem que ele teria disso? Qual é a vantagem do Estado em fazer isso? Ele não tem vantagem nisso. E por isso, provavelmente, o Tribunal de Contas não faz, Argolo. Eu não conheço a legislação sobre isso, mas provavelmente tem uma lei que estabelece isso. Não sei. Em relação ao quê? Pois mas assim, o que acontece? Né? A gente tem que entender que mais de 70%... Só para a gente orientar. Estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, programa Programa Debate. Não é isso. É que hoje com as tecnologias, né, a gente acaba... Recebeu uma resposta ali do Palácio. Tem zero aqui, depois eu vou falar sobre a tecnologia, tá? Ele viu que a minha língua é importante. Mas eu estava exatamente buscando aqui uma resposta adequada, porque a gente tem hoje informação muito fácil. Sim. A gente consegue esse tipo de informação. Por exemplo, mais de 70% hoje da folha, do orçamento do Estado, é para a folha de pagamento. Se a gente contabilizar mais 12% para a saúde, são 82%. O que autoriza o governo a descumprir a lei. Não é uma questão de está descumprindo a lei. Não é uma questão de descumprir. Pode ter todas as razões, mas descumpre a lei. Como é que foram em governos anteriores, por exemplo? O que não ajuda nada. Caim matou Abel. Não te autorizo a matar ninguém. Sim, mas como é que foi no passado? Caim matou Abel.
Mas e as Então, o assassinato está liberado. Não está. Os outros erraram. Os outros erraram e estavam agora. Mas nós sempre clamamos a respeito disso. É verdade. E sempre denunciamos e sempre reclamamos que a saúde da população é prejudicada ao se descumprir a lei. E é obrigação do governador, goste ou não goste. É lei pagar em dia o salário, como nós falamos aqui no início. Doutor Argolo, posso só lhe socorrer? Mas aí, por isso que eu disse, acho mais honesto o governador quando diz não tem dinheiro do que quando ele maquia, finge que está cumprindo a lei e não cumpre. Aí não acho que ele haja tão corretamente quando ele diz que não tem dinheiro. O Lênio comentou qual é a vantagem, é que quando ele, por exemplo, ele computa esses pagamentos diversos... ele aumenta o percentual. Ele aumenta o percentual. Mas é saúde também. A questão é a seguinte, o Tiago estava comentando aqui que todos os governos, a federação do nosso país, ela está falida. Né? Você tem pontualmente algumas ilhas com mais capacidade de investimento. Tivemos aqui no plenarinho da Assembleia o presidente da Confederação Nacional dos Municípios falando sobre os regimes de previdência própria dos municípios. A situação é muito difícil. O que acontece? Caso do Estado aqui, o nosso Estado é o segundo mais endividado do Brasil. O Rio de Janeiro agora está nos ganhando, né, com 4 meses de atraso do salário. O que acontece? Né? Você tem 75% de ativo e inativo de folha, você tem 13% da dívida, você tem 15% de custeio, você vai vendo, entendeu? Não passa o 100%, entende? Claro. Então, assim, materialmente, né, do ponto de vista formal, nós trabalhamos no primeiro ano do governador Sartori com 33% da educação. Se investiu 9 bilhões de reais em educação. Foi muito dinheiro em educação, não é? Estamos de acordo em que seria mais correto da parte do governador dizer some-se isso e aquilo e resulta que eu não tenho dinheiro para cumprir a lei, por isso estou descumprindo. Mas não, ele maquia e faz parecer que cumpre a lei, quando, na verdade, o deputado Tiago Dimer, deputado Tiago Simon, diz algo que todos nós sabemos, o Estado está falido. Ele está falido por uma única razão, porque sempre se administrou a viúva como se o dinheiro desse em árvore. A gente aplica no Estado algo que é impossível aplicar na casa da gente, que é gastar todo mês mais do que se ganha. E uma determinada vertente política, que só fala sempre em direitos e que tudo público pode tudo tem que ser público, acha que cabe tudo dentro dessa conta. E essa equação que o deputado acabou de fazer mostra... Inclusive a aposentadoria aos 45. Inclusive a aposentadoria aos 45. Inclusive aposentadorias especiais. E o que está se falando agora, para além da ilegitimidade de um determinado governo, é que daqui a 15 anos o sistema previdenciário brasileiro não se sustenta mais e não paga. E vai acontecer o que aconteceu com o governador Sartori há 2 anos atrás. Ele vai chegar o dia que ele não vai conseguir mais pagar ninguém. Não vai conseguir nem pagar o trabalhador rural que está nos assistindo lá em Aceguá, nem o trabalhador urbano que está nos assistindo aqui em Gravataí, nem ninguém, porque não vai ter mais dinheiro. Bom, então, se a gente não mexer nessa equação, desenvolver a economia, ter mais liberdade, mais empreendedorismo, para poder tirar impostos dessa atividade econômica, para sustentar um Estado que seja justo, adequado, que possa fazer uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade e uma educação de qualidade, e o resto que a sociedade... Sem contestar, isso não é neoliberalismo. Só quero dizer entre parênteses, da receita da União, 45% vão para pagar juros da dívida. Bancos. Sem dúvida. Então, quem está quebrando esse país não é a Previdência, são os bancos. Mas também, os bancos estão quebrando. Esses têm que ser periciados. Também, só que o que se faz? Tem bons economistas que dizem a primeira frase quando vão começar a discutir uma questão econômica, Walter, é dizer, economistas da CEPAS, a primeira coisa que eles dizem, preliminarmente, não vamos comparar o orçamento do Estado com o orçamento doméstico. Isto não é economia, isto é discussão qualquer, mas não é economia. Não tem nenhum sentido isso. Segundo... Mas isso não é um bom economista, porque isso para mim é vida real. Não, tá certo. O prêmio Nobel, por exemplo, que disse isso, é um péssimo economista. Mas isso é uma premissa, Lênio. Se tu gastar mais do que tu ganha, óbvio, não se sustenta. Mas você não pode fazer comparações desse tipo. Porque, mas qual comparação que faz, então? O Argolo acabou de dizer... Tudo é economia. Qual comparação que faz, então? Tá.
Qual? Porque o Estado não é a sua casa. Você não pode gastar mais na sua casa. O princípio é o mesmo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Claro que a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Outra questão... O Estado também não pode, gastar mais do que arrecada. Se também não não ruim pode. A situação, se de fato... Nós vamos dar razão para todo mundo. Não vai ter mais nenhum candidato a governador agora, porque se de fato tudo isso é tão ruim, por que vamos nos quebrar agora para fazer a próxima eleição? Mas foi exatamente o que eu disse. Mas é o que a Margaret Thatcher... É o que a Margaret Thatcher... é o Estado. Mas é o que a Margaret Thatcher ensinou se vocês têm razão tempo que não atrás. Dá mais, então por que nós estamos discutindo? Não existe não dá mais. Não existe o tal do orçamento público. O governador está tentando arrumar. Mas é exatamente isso. Meus queridos colegas de bancada, é o que a Margaret Thatcher ensinou magistralmente, está no YouTube, para quem quiser procurar. Não existe o tal do orçamento público. Existe o dinheiro que é retirado coercitivamente, à força da vida das pessoas. Agora, semana passada, final de maio, acabou o achaque do Estado. Nós trabalhamos do dia 1º de janeiro até o dia 21 de maio para pagar o Estado. A partir daí, o dinheiro começa a ser do cidadão. Então, não existe o orçamento. Para pagar o poder público. Vamos pensar que é o Rio Grande do Sul. Para pagar? Não, para sustentar. Para sustentar umas coisas é investimento. Se o Estado não fosse os seus funcionários, se a saúde não fosse os médicos, etc. Mas dá a impressão que o dinheiro para o funcionalismo e para a máquina pública vai fora. Não está se dizendo isso. Sobra. Ô, Walter, mas não está se dizendo isso. Discurso, Walter, para a campanha política. Mas não está se dizendo isso, Lênin. Você está aqui, ó. Lênin, o que está se dizendo é que tem que haver justiça. Eu me esforço para ter mais 2 neurônios, assim, eu tento me esforçar, mas assim, ó, o seu discurso é um discurso... Agora, aqui no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, que superou a maioria dos investimentos? É isto mesmo, em tempo de incertezas é hora de garantir o seu futuro. Por isso você precisa conhecer o Senge Previdência. O plano é moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, doutor Argolo, em matéria de saúde e de bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e seus familiares. As mensalidades são diferenciadas, a qualidade inigualável e o plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários. E agora conta também com planos regionais para Caxias do Sul, para Bagé, para Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite esta e as demais vantagens e benefícios exclusivos. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis. Ali ele é chefe do doutor Argolo, inverte a posição, porque ele é presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Estar dirigindo neste sábado, às 10 horas, lá na sede do Conselho Regional de Medicina, um debate com o doutor Sérgio de Paula Reis a respeito da questão da Cracolândia em São Paulo. Então vamos à doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Doutora Lídia. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim, há 2 formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras desde a infância, não abusando de carne vermelha e gordura animal. A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo,
pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. Vou abrir um espaço para o nosso telespectador. Só quando juristas ilibados, sem ligação a esquemas e com o apoio do AB é que vamos redigir leis e códigos. Do jeito que está, com essa caralhada fazendo, não dá. Fernando Santos. Moro condena... O que ele botou aqui? Moro condena o galinheiro... E o TRF solta, é isso que ele STF. STF. Tá bom. Se faz justiça condenando, absolvendo, dependendo... Conjunto probatório sempre. Há provas materiais, perícias e testemunhais. Na área política, sem prejuízo do princípio da inocência, cabe ao denunciado refutar convincentemente toda e qualquer acusação, não aquelas colocações de simplesmente não sei. Contribuição sempre do Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. O Lênin está muito sentimental hoje, um abraço para ele, eu sou fã dele. Número 1, o Paulão, estou te falando dizer. Opa! Tá vendo? Está muito sentimental. É o cara. Está sentimental, acho que hoje o Gilmar Mendes ligou para ele. Eu pensei que era uma loira de olhos verdes e é o Paulão. Toda essa declaração de amor. Paulão, um abraço aí. Olha o discurso... já do maldoso, do homofóbico. Aliás, vocês aproveitem. Logo hoje, né? Logo hoje. Vocês aproveitem para falar na prostituta das provas, porque daqui a pouco vai ser politicamente incorreto chamar qualquer coisa de prostituta como doutor Lênio, quem fala com propriedade e saber tem todo o direito de não ser simpático. Abraço a Ayrton Bonesso. Deve estar se referindo ao Gilmar Mendes. Não, e ele está se referindo a mim também. O Ayrton Bonesso sacou bem a questão. O ser antipático tem o seu valor. Mas tu não é antipático, Lênio. Não, o senhor é muito simpático. O Lênio, o teu amigo Gilmar Mendes é que é antipático. Não, tu é um gênio. Para falar simpático. Bem do Gilmar Mendes e ganhar elogios, tem que ser um gênio. Sim. Tá bem, 2 anos e meio depois. Que o diga, né? E o Bonesso. 2 anos de... Como é? 2 anos e meio depois tinha que decidir... O que é isso? Não dá para entender, né? Elias de Canoas, não deu para entender. Bom dia, esse perito, Ricardo Molina, não cansa de dar barrigada em seus laudos. Pô, não, esse Ricardo Molina... Ele é engraçado, né? Não foi isso. Ele é muito engraçado. Foi do PC também, não foi? Ele é um pândego, né? Ele é um pândego. Ele não foi do PC Farias também? Foi. Ele é uma espécie de conselheiro Acácio. Sabe, as consequências vêm sempre depois. Dizer que é um profeta do passado. Dizer que aquilo foi suicídio lá, naquela época. Não, mas ele é um profeta do passado. Ele erra toda, não acerta nem o passado. Paulo Sérgio, boa noite. Fala com o deputado Thiago que não esqueça ele pequenininho, loqueando nas ruas de Rainha do Mar, com a bicicleta monareta. Ele já usava esse cabelo modelo pica-pau. Abraço a ele, Júlio Hoffman de Caxias do Sul. Ô, meu amigo, um grande abraço. Deus abençoe, querido. O cabelo não mudou ainda. Modelo pica-pau. Mas o cabelo continua o mesmo, né? Aquela propaganda. Aquela... Monareta, o deputado. E tem um detalhe aqui, o Paulo tem uma fixação pelo meu cabelo, que é uma coisa fantástica. Mas eu queria ter esse hoje cabelo. foi a primeira vez. Fala do inveja. Ele está transmitindo isso para o público. Não, mas... Primeira vez que ele falou. Não, ninguém nota. Se eu não falo, ninguém nota. Ninguém nota. É impossível. Talvez isso seja uma coisa, Freud deve explicar. Thiago Silva, até quando você acha que vai esta vergonha nossa política? Espero que você seja um político como seu pai foi. Quando o Pedro Silva começou, você sabia o preço do quilo do café e sabia quando ia aumentar a mercadoria. Hoje, onde anda a velha tabela de preços? O Antônio de Cachoeirinha. Antônio, acho que esse é o grande momento que nós temos, e inclusive meu pai tem falado muito, né? Que nós vivemos numa hora difícil, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade de virar uma página, né? Uma página triste da nossa história. Né? Vai continuar lendo as mensagens aqui? Vou dar mais uma aqui. Paulo, tu não lê as minhas mensagens, e-mails, só lê quando convém, não é público, mas é notório. Esses senhores demonstram nossa política, muita enrolação e não chegamos em nada. Eduardo Azevedo, infelizmente de Porto Alegre.
Eu queria colocar... Infelizmente, Porto Alegre, ele disse... Porto, infelizmente. Eu queria colocar fez Porto Alegre. os companheiros aqui, Só que eu tenho questão, que claro. a gente retomar, finalizar o nosso encontro aqui, a nossa mesa, com essa questão, essa notícia que nós comentávamos agora no intervalo aqui, a respeito que o Renan Calheiros foi alçado agora da liderança do Senado. Então já foi faço retirado, o seu ponto. exatamente. Tiago, já vamos chamar o ponto final aí, senão depois não vamos ter tempo. Em nome de Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Deputado Tiago Simão, pode continuar o seu ponto final. Eu comentava que o Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, é uma pessoa que tem muita influência e já vinha há bastante tempo sendo um crítico do presidente. E também essa questão da própria, os rumores de que haverá mudanças na CCJ. Me parece que agora, e é aquilo que realmente nós não desejamos, é que esse processo da denúncia chegando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, se inicie aquele troca-troca explícito. Não é aquele balcão. Mas já começou. Já começou, mas ele vai... a institucionalização do fisiologia. Exatamente, né? Porque eu escutei atentamente o Lênio e é muito importante ter esse contraponto, assim, no sentido de você trazer o outro lado, principalmente com argumentos jurídicos, né? Mas eu estou convencido, Lênio, né, que essa denúncia, para mim, é absolutamente... ela esclarece na íntegra, ela não deixa margem para nenhuma dúvida. Ali, aquele encontro, não é? Aquele encontro, e eu sou do PMDB, digo isso com muita tristeza, Paulo, tu me conhece, pela história do meu pai, a história que esse partido tem. Graças a Deus, aqui no nosso estado é diferente, né? Mas o que aconteceu ali foi muito triste. Nós tivemos ali um encontro, né? Tivemos uma gravação terrível, tivemos ele indicando o homem de confiança, tivemos o cara recebendo a mala, não é? Ali tem tudo, Lênio, tem o áudio, tem o filme, tem tudo. Pela garagem, em qualquer... Tem a marca do batom na cueca. Com todo respeito, assim, agora, o Congresso Nacional não é só uma avaliação jurídica, é uma avaliação política também. Então, nesse momento, em qualquer país sério, não tem a menor condição política de sustentar o governo. E eu acho que não tem. Vamos lá, vamos de argumento, seu ponto final. Tá mais calmo agora. Tira esse caranguejo que tem no seu coraçãozinho. Ele estava nervoso, né, naquela hora. Eu sou uma pessoa doce, carinhosa, principalmente... Mas você se irritou. Principalmente... Foi. Então eu peço desculpa. Não. Ele basta ser prefeito e governador que ele é contra. Bom, então vamos falar do prefeito. Não, olha aqui, vamos falar a verdade aqui sobre uma coisa importante. A prefeitura está mantendo, e não é este prefeito, isso vem de antes, vamos deixar muito claro, a prefeitura está mantendo verdadeiros hospitais clandestinos em Porto Alegre. Porque nós estamos vendo aí os postões em especial, com dezenas de pacientes que estão baixados, já tem laudo de internação, tinham que estar dentro do hospital, não tem leito, ficam baixados, entubados aqui no PAN 3, no postão da Vila dos Comerciários. Tem gente entubada, como se estivesse numa UTI, e estão dentro de um posto. Quer dizer, transformaram o posto de saúde num pequeno hospital clandestino e botam os médicos que tinham que estar atendendo a população que vai consultar a atender esses pacientes internados. Então, nós temos que tomar providências com relação a isso, precisamos ter mais leitos para que flua a emergência, que a pessoa chegue, seja atendida e tem que ser internada, vá para um hospital, ou, no mínimo, que se contrate e se escale médicos para atender aqueles que estão internados no posto, nesse hospital clandestino, e se libere os que têm que atender a população para atender a população. Porque eles ficam tendo que atender paciente entubado, não conseguem atender os que estão chegando, vai represando e as pessoas ficam horas e horas esperando. Tiago Gime.
Primeiro, obrigado, Paulo Sérgio, por me convidar aqui, só com feras mesmo, né, Paulo Sérgio? Só bandido. E o doutor Argolo com a faca entre os dentes. Não, mas tá certo. Acho que ele tá defendendo o que lhe cabe, né? Que é o Sindicato dos Médicos, e tem toda a razão em defender. Mas tem a obrigação de defender a saúde. Tem a obrigação de defender a saúde. Agora, num momento de crise, é importante a gente entender que cada um de nós vai ter que dar um pouquinho de si e abrir um pouco mão. Então, eu que circulo muito ali pela Praça da Matriz, todos os dias tem uma corporação ali na frente. E é muito difícil para uma corporação sair de dentro da sua caixa e olhar o todo. E é um pouco disso que a gente precisa para entender que essas mudanças que estão sendo propostas, e muitas delas já realizadas, elas sim vão atingir um pouco de cada um de nós. Agora, o que tem que se pensar são nos 700 mil desempregados só no Rio Grande do Sul, nos 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, a crise está aí. Quando a gente tem uma crise dentro de casa, o que a gente faz? A gente senta com todos, conversa e vai ver qual pode fazer um sacrifício um pouco maior. Agora, enquanto nós sermos egoístas como seres humanos, não temos como mudar o Brasil e nem como melhorar toda essa situação. Eu entendo que cada um defende o seu. Eu aqui, se a gente puder falar meia hora sobre comunicação, sobre publicidade do governo, eu vou trazer um monte de argumentos positivos, com certeza. Tenho certeza que o procurador aqui também tem todos os argumentos do mundo para defender o direito. Vereador, futuro deputado Walter Nagelsmann, que tenho certeza que vai nos ajudar muito aí numa outra esfera, logo, porque tem toda a capacidade para isso, tem que defender, sim, os seus propósitos. Nosso deputado estadual também tem que defender os seus propósitos, assim como o Argolo tem que defender os Simers. Agora, enquanto a gente não olhar para um todo e não entender que cada um vai ter que dar um pouquinho, a coisa não vai melhorar. Vereador Walter Nagelsmann, seu ponto final. Vou fazer um pupurri aqui bem rápido. Hoje de manhã presidi mais uma sessão da CPI da telefonia. Tem 1,2 telefones celulares por habitante no nosso estado, portanto existem quase 15 milhões de telefones celulares e quase 2 milhões só em Porto Alegre. O serviço continua não sendo condizente com aquilo que se paga e também nós estamos apurando a questão da informação via cabo, das operadoras tipo NET e essas outras. Foi hoje lá de manhã a Anatel, o gerente regional da Anatel e o chefe da fiscalização da Anatel. Nós cobramos muito eles a respeito de todas essas questões. Semana que vem vai o Ministério Público, vão 3 promotores de justiça. Então estamos firmes nesse propósito. Ontem... Tem que propor para deputados federais uma legislação para que a Anatel tenha condições de multar com força. Eles nos afirmaram que puniram a Oi com 60 bilhões, 60 bi agora. Foi condenação judicial. Vamos lá para o outro final, senão não vai dar tempo. O Consulado Americano ontem foi inaugurado em Porto Alegre, uma obra maravilhosa, muito bom, vai poder atender Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Eu era secretário do Urbanismo, ajudei nesse licenciamento. Estou fazendo aqui 24 perguntas à EPTC, para tentar abrir a caixa preta da EPTC, saber por que as multas são aplicadas da forma que são aplicadas, por que o princípio da boa-fé é invertido e é uma verdadeira, sim, com todo respeito à educação e tudo, caixa de arrecadação. E quero agradecer muito ao Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas, que me convidou para ser palestrante na reunião almoço na última semana, lá no nosso Cindy Lojas de Porto Alegre, que faz um excelente trabalho. O nobre vereador não está fazendo política, sim falando a realidade que passa a sociedade de bem. Falta bom senso aos juízes, pois a polícia prende e a justiça solta. Os juízes deveriam responder pelos seus atos ao soltarem e este vir a matar posteriormente. Está dizendo o Ricardo Paim. Obrigado. E aqui para o Lênio... Isso eu concordo. Aqui para o Lênio... Boa noite. 1 milhão de presos no Brasil é mentira. Estão todos nas ruas, saídas provisórias, tornozeleiras, progressão de regime e por aí vai. Aí são bem mais. Tá aí. Presos de papel. Está te dizendo aqui. Não, deixa assim, ele com os dados dele, mas os meus dados são verdadeiros. O Júlio de Gravataí. Porque eu incluo aí a prisão domiciliar e as tornozeleiras. Essa é boa, hein, Lênin? Prisão domiciliar é uma beleza. Vai ser uma jabuticaba. Principalmente em apartamentos de 4 milhões de reais. Rapidamente, não sou insuspeito com relação a essa questão do governo Temer, por óbvio. Né? Nunca defenderia o dever. Eu estou apenas dizendo que é preciso defender a democracia e defender o Estado de Direito. No caos não há direito. Com relação à denúncia tão elogiada do Procurador-Geral da República, quando eu entrei no Ministério Público, há 30 anos atrás, um velho procurador me disse:
Quem quer arquivar uma ação com 80 laudas, denuncia em 6. Quem quer denunciar com 60, arquiva em 6. O que foi feito aí, uma denúncia com sumário e tudo, com 60 e poucas laudas, de um fato dificilmente comprovável. Aguardem e verão. O melhor era o engavetador. O engavetador da República. Nós temos que cumprimentar o engavetador da República, nós tínhamos absoluta tranquilidade. Cumprimentar o Ministério Público, que pediu a absolvição dos pais da Kiss. Obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Veio o Jornal da Pampa, o comando dela. Depois que começou a ser cônsul do Inter, o Inter obteve uma vitória contra o Brasil de Pelotas com 7 reservas. O Brasil obrigado. Com 7 reservas, exatamente. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.